Assim, vamos parar de mandar a liderança desenvolver pessoas. Ninguém desenvolve ninguém. Vamos criar espaço para as pessoas se desenvolverem. Vamos criar rituais, vamos dar exemplo. Novamente, aquilo que a gente tem falado há tanto tempo, né, Salibão, a importância do aprendizado, se evidencia cada vez mais como uma realidade, uma das mais inevitáveis desse novo mundo. Sempre foi relevante, né? Mas uma das mais inevitáveis desse novo mundo, né, Salibão? Principalmente aprender mais rapidamente, né, Sandrão? Acho que com a velocidade que nós estamos vivendo hoje, a questão não é só aprender, aprender rápido, né? E agora com, com essa explosão, né, essa junção das plataformas aí de inteligência artificial, o mundo vai ser dividido entre aqueles que sabem inteligência artificial e os que não sabem. É simples assim, né? E o Conrado, eu não hesito em dizer, é um dos maiores especialistas nesse tema, dentre outros, como criatividade, pensamento original e aprendizado, né? É um dos caras mais interessantes que eu conheço sobre o tema, desde muito tempo trabalhando sobre essa estrutura, tanto no ambiente corporativo quanto academicamente. Conrado tem doutorado, trabalhou sempre muito na formação desse conhecimento, e adensou tudo isso. Depois ele teve uma jornada com o empreendedor, ele vendeu o negócio dele, teve uma saída muito bem-sucedida, continua empreendendo, e adensou tudo isso nessa obra Lifelong Learning. Dia para todo mundo. Eu vou contar. Então, obrigado, Sandro. Putz, gente, o Sandro, o que a gente fazia, eu tenho 52 anos, gente, eu nasci em 70, então isso era, Sandro, acho que faz mais tempo até, 95, sei lá. Então não é que não tinha internet, não tinha computador. Né? Assim, os XP começaram a existir. E acho legal contar desse Sem início, porque dúvidas, tem, sem dúvidas. tem o contrário do que acontece hoje. Eu fiz GV, uma faculdade aqui de São Paulo, muito boa, na teoria, uma das melhores da América Latina, ou na prática, sei lá, não importa, mas quando comecei a fazer estágio, nada do que eu via na GV, nenhuma página de nenhum livro, de nenhuma matéria, eu conseguia aplicar no estágio. Eu falei, cara, tem algo errado aqui. E o dilema naquela época era a falta de informação. A gente vive um dilema agora do excesso de informação, né, gente? Da falta É de tempo. verdade. Na internet tem muito, ganhe dinheiro com o ChatGPT, faça o copy de não sei o quê. Tem uma coisa que é uma coisa mais bizarra, mais estúpida. Bota um link de um vídeo, faça o resumo do vídeo, cria um novo vídeo com resumo do... Que merda, assim, só... Quem que vai ver, assim? Quem que vai ver cópia meia boca feita? Não é isso que a gente está falando, na minha visão, de ChatGPT comigo. Alguém tem mãe ou pai que fica pedindo coisas, apoios do dia a dia, assim? Tipo, Flávia tem, fez um cinzinho. Minha mãe, é uma história que é tão complicada que eu vou poupar vocês, mas basicamente ela, putz, ela foi num táxi, o táxi trocou o cartão. Ela falou assim, meu filho teve uma transação de R$ 7.500 na minha conta. Eu falei, pega seu cartão para ver. Ela pegou, mas meu cartão não é o meu mais. Ele tinha trocado o cartão no táxi, fez a transação. E aí, como resultado das reclamações, ela acabou com 7.500 a mais na conta. Porque eles tornaram e deram mais 7.500. Já estava muito nervosa com isso. Aí não sabia o que fazer. Eu falei, mãe, vamos escrever um e-mail. Mas você escreve para mim? Tudo, escreva. Explicar, você sabe aquela situação que explicar é difícil? Ela estava no táxi, perdeu o cartão, e daí escreveu o cartão e roubaram. Aí depois, sabe aquela história difícil? Eu escrevi do meu jeito difícil e falei, ChatGPT, escreva um e-mail para o Itaú. Cara, de uma precisão que vocês não acreditam. Caso absolutamente caseiro. Eu faço consultoria de cultura de aprendizagem com grandes empresas. Eu entrevisto muita gente. Uma das partes importantes é fazer análise da pesquisa qualitativa. Eu pego as respostas, várias pessoas assim. Então, 6 diretores e o CEO responderam esse questionário. Eu pego a mesma pergunta, coloco os 6 e falo, codifique e faça uma tabela com o nome das pessoas. Codifique é você falar de que assuntos eles falaram. Falaram de aprendizado informal, falaram de estratégia. Então, ele lê isso, ele codifica, ele faz uma tabela com o nome das pessoas, os códigos e quem teve comentário positivo, quem teve comentário negativo. Eu posso falar assim, putz, mas o que o João Henrique falou sobre aprendizado informal negativamente? Ele traz o conteúdo. Gente, isso a gente ganha uns 4 dias de trabalho, e no meu caso, como eu sou uma boutique, não é questão de vou reduzir o número de pessoas, eu vou aumentar o potencial para mais clientes, mas num padrão de qualidade que eu não conseguiria fazer, muito menos em 12 segundos. E qual que é a questão? Eu acho interessante, eu não vou falar só de ChatGPT, mas vou falar um pouquinho dele, mais um pouquinho só. É que eu acho que agora, se a gente não entender, não é só entender o fazer, mas se a gente não entender a lógica de como utilizar, ferrou. Porque você não consegue competir com uma empresa que está usando.
E eu tenho uma preocupação ainda, porque, por exemplo, a gente pode pedir assim, faça um programa, faça um workshop de 2 dias de liderança, considerando o tema X para um público Y. Ele constrói, é medíocre, assim. Mas o mercado é medíocre, gente. Então, esse medíocre nele, que o Sandro ia olhar e falar assim, o Salib ia bater no ChatGPT, para quem não é o Sandro e o Salib, o mercado como um todo, fala assim, cara, tá bom isso aqui, tá ruim. Medíocre até tô forçando, ele é ok. E aí, como é que as pessoas vão me contratar para fazer isso? Eu nem faço isso, estou dando só um exemplo mais simples. Como é que as pessoas vão me contratar para fazer isso se tem algo que faz, porque ele tem uma cara de muito estruturado? Eu tô vendo, eu não sei se é a Viviane ou a Mariana, quem que tá anotando agora no caderno? É a Mariana? Eu não sei Gisele. que... Ai, não A sei, eu Gisele também também, tá anotando. todo mundo maravilhoso, Então, essas anotações eu acho fabulosas. A mão tem um monte de vantagens. Se quiserem, vocês me perguntam, depois eu conto para vocês. Mas o lance é reler isso daqui a uma semana. Porque esse momento não é o que a gente pode chamar de educação ou de lifelong learning. Por 2 motivos. Ele não é learning. Learning é quando você for tentar fazer alguma coisa, ou quando você olhar e falar assim, entendi. E tem uma outra coisa que é boba, mas que está no nome, eu sempre gosto de lembrar. Sabe por que chama lifelong learning, gente? Sabe por que chama aprendizado ao longo da vida? Eu escutei o Fábio Porchat outro dia falar uma coisa que tem muito a ver com isso. Ele falou assim, eu odeio ir para academia. Eu vou para academia, vou lá, suo, sofro, vou embora. E sabe o que aconteceu? Nada, porque depois de amanhã eu preciso de novo. Depois de amanhã eu preciso de novo. E a lógica do lifelong learning é um pouco essa. Então, ele tem que estar misturado tanto ao seu dia a dia, quanto às suas necessidades de hoje e de amanhã. Então, fazer só uma... Eu adoro o que o Sandro e o Salib fazem, porque, assim, esses encontros, assim, isso é lifelong learning, essa provocação, até a maneira, vou falar mais 3 minutos e a gente vai conversar um pouco. A maneira como a gente interage, isso tem a ver com o novo jeito de aprendizado. 2 coisas para falar aqui para vocês. Você sabe que eu lembro que um papo com o Silvio Meira sobre esse tema, ele falou, puxa, sempre nós aprendemos porque existe uma recompensa para o aprendizado. Então, quando a gente faz uma faculdade, você tem a recompensa da empregabilidade. Você estuda, você... Agora, no mundo empresarial, às vezes a gente passa e esquece dessa recompensa, que é essa motivação do que eu desejo, o que eu quero, o que eu vou conquistar com isso. E a gente, muitas vezes, né, Conrado, utilitariamente, delega a atribuição de responsabilidade pelo aprendizado para os nossos colaboradores sem explicar o que ele leva em troca. Porque é interessante alguém ajudar, peraí, você está aprendendo isso por causa disso. E aí você vai monitorar essa lógica por hora treinamento, né? Que é uma régua absolutamente utilitária, não me engana que eu gosto, né? Então, a gente esquece muitas vezes da profundidade da consequência do processo. Simples assim, né? O planejamento, né? O porquê disso tudo, né? E tem um lance nas empresas que o pessoal pega muito protagonismo do aprendiz. Não, o pessoal precisa de protagonismo, precisa lidar a própria carreira. Só que a gente mede protagonismo se a pessoa vai no treinamento ou não. Tá todo mundo de saco cheio de treinamento, gente. Então, eu posso exercer meu protagonismo dizendo, eu não preciso deste treinamento de negociação. E tem outro lance do ponto de vista corporativo, Sandro, que é criar rituais de aprendizagem junto de rituais de gestão. A cada 2 semanas, a cada 4 semanas, não sei se alguém faz isso aqui, porque o pessoal que usa método ágil só faz bastante. A reunião de retrospectiva. Imagina você sentar com o seu time e falar assim, gente, nesse mês, o que a gente fez que deu certo? O que a gente fez que poderia ser melhor? E o que a gente quer fazer diferente? Isso é aprendizado puro. A coisa que eu até vi o Salibão você falar outro dia na internet me mencionando, aquela frase minha que assim, vamos parar de mandar a liderança desenvolver pessoas. Ninguém desenvolve ninguém. Vamos criar espaço para as pessoas se desenvolverem. Vamos criar rituais, vamos dar exemplo. Fico pensando assim, se o gestor soubesse, especialmente se isso vier de verdade, se o gestor soubesse o papel que um WhatsApp que ele manda no grupo, com gente, vi esse vídeo e adorei. Ou, gente, a Mariana me mandou esse vídeo aqui, adorei, dá uma olhada para vocês. São pequenas coisas assim, são pequenos marcos que se tiver no dia a dia, a gente começa a falar assim, disso que a gente está falando. Pois é, Conrado, é uma coisa que já me incomoda já há algum tempo, né? Se você lembrar do modelo de negócio da HSM, a gente gastava muito, né, para ter muita gente. Cara, eu não podia errar. Assim, se eu errasse em um evento, cara, você matava o ano, literalmente, né? Então, eu desenvolvi essa capacidade de curadoria. Primeiro, assim, eu sou apaixonado por conhecimento de gestão, cara. Você me dá um livro, eu paro tudo, uma revista. Então, isso me ajuda muito, né?
Segundo, eu vou pegando o que está sentindo o mercado, né? O mercado, o que ele vai precisar, né? O que ele vai precisar, o que ele está precisando, né? Aí você junta os dois e dá aquilo que eu fiz na HSM durante tantos anos, né? Hoje, quem não tiver essa capacidade de fazer curadoria, né? Você viu o que aconteceu com o metaverso, né? Empresas gastando bilhões de dólares e para dizer que depois não era tudo isso, né? Porque agora o conhecimento ele vai ser gerado de uma forma tão violenta, né? Pela inteligência artificial, quem não tiver a capacidade de fazer essa curadoria do que é importante vai se perder, porque o conhecimento tem demais, né? Antes tinha de menos. Como é que você vê como é que você desenvolve assim essa capacidade do líder, né? Já vou até botar na nossa pesquisa aqui, né? Do líder fazer ou da líder fazer essa curadoria para saber o que realmente é importante, porque aprender o que não interessa é fácil, né? A gente falou tão bem do OpenAI, do ChatGPT, gente, para curadoria é um lixo, por 2 motivos. O primeiro motivo é, ele só tem dado até 2021. O segundo motivo é, ele alucina. E eu adoro esse termo, esse é o termo oficial, gente. Sabe o que é? Eu vou contar uma história real. Salib, olha que louco, eu coloquei aqui, defina Corporate Learning Ecosystem, ecossistemas de aprendizagem corporativa, porque não tem uma definição muito boa. Puta, definição bonitona. Falei, gostei. Eu falei, me faz uma lista dos 10 artigos acadêmicos publicados sobre esse tema. Cara, 10 artigos lindos, alguns professores eu conhecia, Journal of Applied Psychology, não sei o que. Eu falei, caraca. Aí eu falei, dá um resumo do artigo 3? Cara, um resumo. Eu falei, não, preciso aprender isso aqui. Aí, como eu acesso via VPN da USP, eu tenho acesso a essas bibliotecas. Daí eu fui direto na biblioteca do Journal of Applied Psychology, editora 2021, abril, maio de 2021, número 5, olhei o índice e falei, uai, não tem esse artigo. Aí procurei de novo, voltei pro OpenAI e falei, tá me zoando? E ele falou assim, tô. Com uma ferramenta de gerativa de texto, muitas vezes eu crio respostas para que assim, existe o jornal, existe o artigo, existe o autor, ele te dá um resumo do artigo. Então, assim, não é a panaceia para todas as coisas. E essa parte de curadoria, voltando para a pergunta do Salib, cara, ele vai demorar um pouco para nos ajudar. É rápido, um pouco são algumas semanas ou meses, mas não dá para confiar ainda. O próprio presidente da OpenAI escreveu um Twitter, ele falou uma palestra lá na XSW e falou assim: olha, não usa ChatGPT para nada importante, tá? Porque a gente não confirma nada. Pergunta muito boa do nosso amigo Fernando. Todo esse desenho de construir o aprendizado de forma personalizada, encaixada na realidade, respeitando a autonomia do indivíduo. Como você compartilha esse mesmo desenho com equipes bem operacionais? Time de vendedores em loja pequena ou varejo, time de atendimento em negócio de serviços. Qual a melhor forma de construir com esse perfil de equipes e provocar o movimento deles nessa direção, Conrado? Fernando, ótima pergunta. Que assim, a gente coloca o aprendizado numa coisa um pouco sofisticada, né? Como se aprender... Porque, no fundo, assim, a lógica de aprendizagem na sociedade, ela é uma lógica seletiva, não é uma lógica formativa. É uma pirâmide. Muitos começam no ensino infantil, poucos chegam à pós-graduação. E com isso fica a impressão de quanto mais alto, mais difícil. Só que isso aqui é estudar, não é aprender. Então, assim, acho que a primeira coisa tem a ver com a gente, Fernando, com a gente, digo, com quem está fazendo a gestão, né? É olhar aprendizado como é que eu deixo essa pessoa fazendo melhor o que ela faz hoje, ou tendo novas visões de mundo. É simplificar, mas é de dentro para fora. Não tem um eruditismo de Jim Collins e de OpenAI. Não precisa ter. Então, a primeira coisa é a mudança do conceito, do que a gente está falando. A gente está falando de como é que você vai vender melhor. Eu tenho uma história muito divertida, acho que era Unilever, alguma empresa grande, que a gente trocou o nome do workshop de técnicas de venda, para encontro de batimento de meta. Era a mesma coisa, exatamente a mesma agenda. Mas quando você chama por workshop, assim, puta, e a nosso problema, Fernando, era com o gestor, não era nem com o time. Ah, vai tirar o time de treinamento? Vamos em encontro para bater meta? Vamos. Aí botou o Sandro ali para falar com eles. Então, assim, acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa são pequenos rituais. E pergunta meio aberta, a gente pode se surpreender. E pode ser pergunta, eu vou dar um exemplo. 3 dicas super rápidas. Uma é, no começo da reunião, fala, gente, alguém aprendeu alguma coisa essa semana que gostaria de
dividir e deixa ver o que acontece. Você pode se surpreender. O segundo, esse é o check-in de aprendizado. O outro é um check-out de aprendizado. Acabamos de fazer aqui. Gente, então, só para terminar aqui, alguém aprendeu o que nessa reunião? E a terceira é que normalmente no grupo vai ter alguém, e eu sempre, às vezes me surpreendo com algum perfil inesperado, que você fala, que você descobre que vai ser seu braço direito em relação ao aprendizado. Então, assim, eu aprender no dia a dia, alguém de oficina mecânica aprende, alguém em todos os cargos, em todas as funções tem a necessidade desse aprendizado, e o aprendizado, gente, tem uma coisa que eu acho que é mais sofisticado, que é de comportamento, que é putz, como é que é criar um filho com 12 anos na época do TikTok, gente, é um inferno isso. E talvez esse seja a fogueirinha ao redor do qual as pessoas vão colocar. E o foco não é no aprendizado, o foco é na performance. Então você não quer que ele aprenda, você quer que ele seja melhor, ou ela seja melhor. Então não precisa nem usar a palavra aprendizado. Fala assim, gente, se a gente melhorar no quê? Que informação que a gente não tem? Então não usa a palavra treinamento, workshop, educação. A gente está aqui junto para melhorar. E aí talvez funcione. Ô, Conrado, deixa eu dar um exemplo rápido, e aí responder rapidinho, você responde rapidinho, para estudar e aprender e dar seu recado. Quando eu era vendedor, isso é verdade, pessoal, eu vendia, aí já está vendendo, já está mais sofisticado, vendia anúncio de porta em porta de restaurante, não vendia mais amendoim. Mas eu tinha uma prática que era fatal, eu entrava no carro depois da reunião e fazia as 3 perguntas que o Conrado fez. Eu não tinha nenhuma sofisticação, mas eu fazia o que eu fiz certo nessa reunião, o que eu fiz errado e o que eu faço diferente na próxima. Isso era transformador para mim. Aí depois eu fui crescendo, eu criei esse ritual em todas as equipes que eu gerenciava. Quando eu saía com o vendedor, eu fazia essas 3 perguntas. Eu gerei até um formulário. Você ritualiza isso, é um processo de aprendizado espontâneo que gera muito resultado, porque explica lá, inclusive, o cheguei lá ou não cheguei daquilo que eu queria aprender. Enfim. E para finalizar aqui, o Godoy pergunta qual a diferença entre estudar e aprender? Estudar, Godoy, aprender. Versão curta, versão média. Estudar é um processo que a gente faz, muitas vezes de maneira heterodirigida, ou seja, outra pessoa diz pra gente, e é o processo que você vai se aprofundar em relação ao assunto. Então, ele é intencional, ele é estruturado, aspectos positivos. Então, e a gente estuda ao longo da vida para fazer prova. A gente não estuda para aprender. Então, estudar é você botar o conhecimento você botar o conteúdo para dentro. Aprender é transformar esse conteúdo com teu conhecimento de vida e externalizá-lo por meio dessas duas coisas, de uma melhoria de uma performance específica ou de uma mudança de visão de mundo. Vou dar um exemplo muito simples de 10 segundos. Estudar é ler o livro de receita e decorar quais são as receitas e entender por que a farinha, ao se misturar com não sei o que, vira não sei o que. Estudei, aprendi tudo, fiz a prova lá. Aprender é fazer a comida. Então, acho que essa é a grande diferença. Perfeito. E a gente está muito mais habituado a estudar do que aprender. Deixa eu contar uma história do violão rapidinho, que é muito bom. Felipe, eu toco baixo, música é uma coisa importante na minha vida. Aí meus filhos quiseram aprender violão. Eu falei, gente, eu vou ensinar para vocês 3 acordes. Com esses 3 acordes, vocês tocam um monte de música. No meio do segundo acorde, minha filha falou assim, pai, eu não quero aprender acorde, eu quero tocar música. Estudar é aprender acorde, é decorar acorde. Aprender a tocar uma música, acho que esse é o exemplo. Conrado, querido, uma honra estar além de ser uma honra, é uma delícia estar com você. Muito obrigado por estar conosco nessa Lebon. Obrigado que demais, baita encontro, que baita aula, valeu. Agradecer a todos vocês que estão aqui, é uma delícia revê-las e revê-los. Valeu, gente. Obrigado, Conrado. Beijos, Obrigado, boa gente. manhã para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.